paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. E quem vos saúda neste dia com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e versículo 5 até o versículo 9. Mas antes de ler a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, você inscreva-se no canal. E, meu irmão, fale para outros também a respeito deste canal de pregação. Vamos então à palavra. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meus irmãos, que palavra tão maravilhosa, né? Nesta palavra, o Espírito Santo, usando Paulo para escrever, está falando de duas inclinações que tem o homem. A inclinação carnal e a inclinação espiritual. Antes, a inclinação do homem era só espiritual, ele estava na presença de Deus. Ele recebera diretamente o sopro de vida. E às vezes eu fico pensando, meus irmãos, que a Bíblia não entra bem em detalhe nessas eras primevas passadas. Quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso? Nós não sabemos. Como eles se comportavam, não sabemos. Mas nós podemos entender que eles estavam debaixo da bênção direta de Deus, vivendo numa paz, numa alegria, numa comunhão, tendo uma vida de santidade. É tanto que quando eles pecaram, eles sentiram que perderam a santidade, eles foram se esconder, fugiram de Deus. Então, agora entrou na vida dele a inclinação da carne. Que a carne, a inclinação da carne. A carne aqui se refere, irmão, não ao corpo, é a natureza carnal, que é voltado para a terra. Essa natureza carnal foi inflamada, foi acionada quando o homem perdeu a graça, pecou, e nós todos somos consequência disso. Nós notamos que coisa gloriosa, ele perdeu a santidade. E agora, quando ele ouviu as passadas de Deus no jardim, meus irmãos, o crente, se ouvir a passada de Deus, que coisa gloriosa. Ele quer chegar para Deus. O crente, quando ouve a palavra de Deus, ele quer receber mais, quer ouvir mais da palavra de Deus. Ele se enche de alegria, entusiasmo, ele quer se aproximar mais. Mas aqui, Adão e Eva, que quadro terrível, meus irmãos. Escondidos no meio do jardim das árvores, tremendo de medo, porque o Senhor Deus chegara e eles olharam agora, nós estamos nus. Mas fisicamente não estavam nus, ele tem feito vestido de folhas de figueira para ele, mas eles perderam a graça, coisa tremenda. E aí a inclinação da carne começou a se fazer por todos os seus descendentes. A palavra nos diz que a inclinação da carne é morte. E consequência dessa inclinação da carne, começa o primeiro homicídio. E o primeiro assassino é filho daquele casal. Eles começaram agora a receber o fruto. Primeiro filho, que Eva tanto ficou contente a receber a aquisição. E Caim não foi o que Eva esperava. Ele veio de acordo com a inclinação da carne. Encheu-se de ira. Era religioso, meus irmãos. Falando em religião,
quantos crimes, quanta história de guerra por causa de religião, quanta perseguição, quanta morte por causa de religião, porque religião sem Cristo, sem esperança. E Caim tinha religião. Eu entendo que ele cria em Deus, mas não tinha ligação, ele não tinha a inclinação do espírito, ele tinha a inclinação da carne, e a palavra diz que a inclinação da carne é morte. E quando ele não foi recebido, ele foi matar o seu irmão, porque a inclinação da carne foi mais forte. Meus irmãos, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, é o que está aqui no versículo 9. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então nós temos duas inclinações. A inclinação da carne é a natureza carnal que entrou em nós, que é desenfreada, que começa com a queda. O homem perdeu aquela identidade espiritual. A presença de Deus, a imagem e semelhança de Deus que havia, ele foi desfigurado, ele não perdeu, eu acredito que ele não perdeu quando lê a palavra, eu acredito que ele não perdeu, mas foi desfigurada, foi apagão, uma lâmpada pálida. Então, a inclinação da carne é morte. Os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É o mundo atual, meus irmãos. O mundo atual que não tem Deus na sua vida. Vive normal, mas não se preocupe com Deus. Não se preocupe com a eternidade. Então, eles vivem segundo a inclinação da carne, para as coisas da carne da vida. O seu prazer está nesta vida. Agora tem uma diferença, o versículo 5 nos dá também, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Oh, meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero trazer uma palavra para você que eu estou falando pelo poder do Espírito, meus irmãos. Vamos nos inclinar para as coisas do Espírito. As coisas do Espírito são paz, são bênção, são alegria, são confiança, são esperança. É aquele homem, aquela mulher que quer viver em comunhão com Deus. Estamos neste corpo carnal, mas o espírito está voltado, está inclinado para as coisas de Deus. Coisa gloriosa, né? E se o meu espírito é inclinado para as coisas de Deus, se eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, o mesmo Espírito de Deus, meu irmão, isso é coisa gloriosa, é a linguagem que não dá para ser escrita. O mesmo Espírito vai testificar com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Que coisa! Por que o crente diz que é filho de Deus? Porque ele recebe uma mensagem poderosa. Não foi que alguém falou no ouvido dele, não foi porque o pregador pregou, não, mas ele sente, é o Espírito de Deus. Testifica que o nosso Espírito são filhos de Deus. Receba esta mensagem, meu irmão, minha irmã, você pastor, você obreiro, que se preocupa tanto com a igreja, você é filho de Deus, o Espírito de Deus está com você, você não está sozinho. Tem momento difícil, parece que não vai dar, mas dá, o Senhor ajuda, Ele dá vitória. E às vezes nós olhamos para trás, mas Senhor, como passei essa luta e venceu, porque o Espírito estava com ele. Meu irmão, minha irmã, vamos deixar que a inclinação do Espírito opere poderosamente em nós. Vamos deixar o Espírito reinar, o Espírito ter ação em nossa vida, e assim nós somos alegres, felizes, abençoados, e servimos ao Senhor com alegria na unção do Espírito Santo. Que neste dia você seja abençoado, minha irmã, você tenha alegria, tenha paz. Eu quero dizer para você, sinta a presença do Espírito Santo. Agora é que eu estou pregando, eu estou pela palavra, enviando, fazendo sentir, você sentir a operação do Espírito Santo, porque é coisa gloriosa. Que o Senhor te abençoe e te alegre, renove para servir o Senhor e viva na unção e na inclinação do Espírito. É a força poderosa para nós ser libertos da inclinação da carne. É a força poderosa do
Espírito em nossa vida. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Amém. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço, Senhor, neste dia, a oportunidade que me deste de pregar a tua palavra. Senhor, abençoa teu servo, tua serva, aqueles que estão me ouvindo, Senhor, que sejam levados, inclinados para a operação do teu Espírito Santo, para ter paz, alegria e ser uma bênção na tuas mãos. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.